Bom dia. Quero deixar para 2026, para o ano de 2026. Nós estamos na primeira quinzena de dezembro de 2025, mas eu quero deixar o ABCD da vida espiritual para o ano de 2026 que está chegando. No vídeo anterior eu falei sobre o ABCD da economia para 2026, e nesse eu quero falar do ABCD espiritual, para que você possa em 2026 ter uma vida espiritual diferente, tá bom? E o ABCD, vou começar com a letra A. Letra A de amor. Mas quando eu falo amor, eu não estou falando de um amor paixão, não estou falando de um amor emoção. Quando eu falo amor para 2026, eu estou falando de amor próprio. Ou seja, você precisa entrar o ano que vem com amor próprio, porque a palavra de Deus diz que amar a Deus sobre todas as coisas e a ti mesmo. Jesus ensinou: ama o teu próximo como a ti mesmo. A Bíblia ensina a nós nos amarmos, e eu quero falar de amor próprio. Esse amor para o ano de 2026. Ame primeiramente você. É esse amor que eu quero deixar para 2026. Amar primeiramente a ti. Amor próprio. Mas e minha esposa? Não, ama você primeiro. Mas meu filho? Ama você primeiro. Mas o meu parceiro? Ame você primeiro. Ou seja, o amor próprio. Ama meus filhos. Ama primeiro você. Eu quero deixar então a letra A de amor, mas o amor próprio, o amor de Deus. Mas a igreja? Ama você primeiro. Meu relacionamento? Ame você primeiro. Ou seja, falar deste amor para 2026. Amar a Deus, mas antes de amar a Deus, você precisa te amar primeiro. Porque quando você tem amor próprio, você consegue não ser um anjo de luz. Mas quando você tem amor próprio, você consegue confrontar as diversidades do inimigo, a diversidade do mal. Quando você ama a si mesmo, ou seja, você aprende a amar ao teu próximo. Porque quando você ama a você mesmo, você conhece as suas dificuldades, os seus defeitos, você conhece os seus problemas, e aí você consegue ver no seu irmão o amor. E quando você ama a si mesmo, quando você tem um amor próprio, você consegue amar a Deus, você consegue amar os irmãos, você consegue amar o esposo, você consegue amar os filhos, você consegue amar a igreja de Cristo, você consegue vencer. Então, 2026, primeiramente, amor. Ou seja, não o amor ao próximo, o amor próprio, o amor em você. Você precisa se amar mais. Você precisa se reconhecer mais. Você precisa se fortalecer mais. Você precisa buscar mais você. Fazendo isso, você vai conseguir amar a Deus. Porque amar a Deus é amar os seus irmãos, é amar os seus semelhantes. Então, para 2026, primeiro, amor, com uma boa vida espiritual. Segundo, B
Eu estou falando do ABCD, B de bondade. E quando eu falo B de bondade, eu não estou falando de um B de bondade aonde as pessoas confundem bondade com coisas diferentes. Como explicar? Eu falei num vídeo anterior, eu falei sobre uma situação que aconteceu lá no Rio de Janeiro, sobre aquelas mortes. E um dos comentários disse assim: ué, você que defende isso, por que você não levou para sua cama essas pessoas marginalizadas, dependentes? Por que você não levou para tua casa ou para tua cama? Primeiro que a minha cama, ela é pequena, é uma cama de casal pequena, não caberia todo mundo. Mas quando fala de bondade, bondade não é a bondade de você olhar por esses olhos bipolar, é de você olhar para o coração, de você olhar para dentro. Então, quando eu falo de bondade, de empatia, da dor do próximo, não é de bondade de você saindo dando tudo que você tem, doando tudo que você tem, fazendo isso, não. Como eu falei na palavra A de amor, o próprio palavra de Deus está escrito que nós podemos fazer tudo, podemos ser anjo de luz, podemos ser profeta, podemos ter revelações, ter dons, mas se nós não tivermos o amor, nós somos como o barulho dessas ondas que vem, que vai, que vem e que vai. Então, acima de tudo é o amor. E quando fala de bondade, essas pessoas confundiram bondade com acolhimento, que é uma questão da sociedade, questão do povo. Não foi sobre isso que eu quis falar. Por que não leva para a tua casa, né? Então, no ano 2026, tenha bondade. E quando falo bondade, é você olhar para o seu irmão, é você olhar para a limitação do seu irmão, é você olhar quando você vê uma pessoa e você ter paciência de ter um coração bondoso, porque você está olhando a pessoa, você está olhando a aparência, você não está olhando as necessidades, as aflições daquela pessoa. Foi como o profeta Elias, depois de vencer os profetas de Baal, depois de vencer as grandes batalhas, ele desejou a morte, ou seja, teve um espírito suicida. Ele olhou para aquelas pessoas, para aqueles profetas, para aquelas nações, blasfema, e ele desejou a morte. Ou seja, nós olhamos para o profeta Elias e nós não conseguimos calcular o percurso de Elias, ou seja, aquela planta, não conseguimos calcular o projeto de Elias debaixo daquela planta. E às vezes nós olhamos para a pessoa na rua, olhamos as pessoas necessitadas, olhamos para as pessoas viciadas, com necessidades, e nós julgamos mal, nós não sabemos de onde aquela pessoa vem, qual é o processo daquela pessoa. Às vezes nós olhamos para uma pessoa bem-sucedida, um empresário bem-sucedido na sua vida profissional, a família, vemos seu sorriso, mas nós não conseguimos enxergar o projeto e o trajeto daquele homem. Às vezes nós chegamos na igreja, vimos o irmão chegar bem vestido, a irmã, o irmão com aquele sorriso no rosto, aquele sorriso esbanjando, e nós não conseguimos enxergar o trajeto daquele rosto daquela moça. Às vezes nós olhamos para a cara, para ver para o profeta ou para o pastor, vendo ele pregar, profetizando, abençoando, e nós não conseguimos calcular o trajeto daquele homem, o que ele está passando. Mas a bondade, quando nós temos a bondade, nós olhamos para as pessoas e antes de nós batermos o martelo do julgamento, antes de nós batermos o martelo da presunção, da ignorância, nós olhamos para nós, olhamos para a nossa limitação e nós olhamos para o nosso coração
e ele transmite bondade, ou seja, de ver o processo daquela pessoa e dizer: Deus, eu não conheço o trajeto de Elias, eu não conheço o trajeto de Paulo, eu não conheço o trajeto daquele irmão, daquela irmã, eu não sei decifrar esse sorriso, essa alegria, eu não sei decifrar essa vestimenta, mas que o Senhor possa ter bondade, olhar com o coração, não olhar com os olhos, mas olhar com o coração de bondade, ou seja, ser bondoso, ter um dos espíritos do fruto do Espírito Santo. Essa é uma das partes principal, né? O ABCD de uma vida espiritual para 2026. O C de caridade, ou seja, aprenda a ser caridoso, aprenda com aquele menino, ou seja, não é porque é 2 pãozinhos só e 3 peixinhos que eu vou deixar no meu bornar, não. Aprenda a colocar na mesa, aprenda a colocar o que você tem na mesa, aprenda a colocar o que você tem nas mãos daquele que pode multiplicar. Então, seja caridoso, tenha caridade, caridade com o seu próximo. Ah, mas eu não tenho muitas condições. Faça com as condições que você tem. Faça com as condições que você possui. Não sei se é apenas um peixinho ou 2 peixinhos. Não sei se é com R$1 ou com uma moeda. Seja caridoso. Aprenda a ser caridoso. Agora, tivemos recentemente um pastor numa Câmara de Vereador dizendo que essas pessoas viciadas, andarilhas, que não deveriam entrar na cidade, deveriam de voltar da ponte para trás, e que deveria ameaçar aquelas pessoas de morte, com tiros, para que elas não entrassem naquela cidade. Ou seja, aonde que está a caridade? Nós vemos pessoas afortunadas, nós vemos igrejas enriquecidas, e nós vemos Jesus por lado de fora. E aonde que está a caridade? Mas quando eu olho para uma igreja rica, para um homem rico, para grandes riquezas, como estamos vendo agora, que os grandes bilionários, que são 1% da nação brasileira, pagam menos taxa do que um professor, um militar. Mas é de você ser caridoso. Então não olhar para essas grandezas, mas olhar para o que você tem. Você tem 2 chapéus, empresta um chapéu para o outro. Aquilo que você possa ter, independente que seja pequeno para você, que você possa colocar nas mãos de Deus. Então, essa é uma das partes, né? 2026, além do amor, além da bondade, seja caridoso. Ah, mas eu não posso ajudar, eu não tenho como ajudar, eu não tenho como acolher. Mas você tem como apresentar a Deus, você tem como falar com Deus, você tem como colocar nas mãos de Deus. Então, o ABCD para uma vida bem-sucedida em 2026, primeiro, o amor próprio, você amar você mesmo. Segundo, a bondade, que você olha com o seu coração, a bondade do seu coração para olhar as pessoas. E segundo, ser caridoso, ou seja, ser misericordioso, de você olhar e dizer: como Deus foi misericordioso comigo, foi caridoso comigo, que Deus possa ser caridoso com o meu irmão. Diante do processo que você passa, aí você vai ter uma vida bem sucedida para 2026, né? E finalizando, de devoção, de devocional. Você quer ter uma vida bem sucedida para 2026, uma vida bem espiritual? Faça o seu devocional nos Evangelhos de João. Faça o teu devocional no livro de Provérbios. Faça o teu devocional, viu? No livro de Eclesiastes. Aprenda com o livro de sabedoria. Aprenda
A de manhã não é só o devocional bíblico, mas o devocional próprio seu, de você olhar para o Criador dos céus e da terra, de olhar para este mar, de olhar para esse campo, de olhar para essas serras e ter um devocional, de saber que nós somos passageiros, peregrinos e forasteiros nessa terra, de aproveitar, de agradecer a Deus. Então, 2026, ame a você mesmo, tenha bondade, tenha caridade e tenha um devocional próprio de você com o Criador, de você com a sua igreja, de você com a sua família. Aprenda essa linguagem simples que eu estou passando, tá bom? E tenha um bom dia, fique com Deus e que Deus possa abençoar nessa primeira quinzena de dezembro de 2025. Estamos findando esse ano e vamos entrar em 2026, né? 2026 com o ABCD espiritual para uma vida mais próxima de Jesus. Um abraço!